Meus amigos, terminou. Fala, meu povo, beleza? Boa tarde, bom dia ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí no canal do Barba Ruiva na Estrada. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Nós estamos por aqui mais uma vez. Depois de muito tempo, já tem, sei lá, A última vez que eu vi, acho que o último vídeo tinha 77 dias. E hoje eu acho que já deve estar batendo aí quase 3 meses sem vídeo. É tempo pra caramba, hein? Eu vim aqui, gente, pra dar uma satisfação pra vocês aí. Porque até esses dias um colega me ligou. Cara, o que aconteceu? Tu sumiu? Aconteceu alguma coisa? As pessoas, graças a Deus, assim, eu fico feliz porque as pessoas ficam preocupadas, né? Então... eu falei, não, eu vou fazer um vídeo lá no canal lá pra explicar aí os motivos pelo qual nós estamos sumidos, né? E assim, a primeira parte do vídeo, né? Acredito eu que você, né? Eu tô começando a gravar esse vídeo agora, mas eu tenho um pensamento de fazer uma abertura maneira e tal. Então, se a abertura foi, né, do jeito que eu imaginei, você já deve estar imaginando, né, o motivo pelo qual a gente está sumido. Mas de qualquer forma eu vou explicar aqui do primeiro motivo, né? E aí depois a gente vai para o segundo motivo, que acaba um ligando ao outro, né? Minha cabeça não tá parecendo legal por causa do suporte aqui do carro, que não é aquele suporte pronto, preparado pra gente gravar vídeo, mas acho que dá aí pra gente trocar uma ideia aí, na moral. Bom, a primeira situação é a seguinte, né? Eu tirei férias. Eu tinha... Agora em setembro, nós já estamos... Hoje é dia 2 de setembro. Setembro venceria a minha segunda férias, né? Então, como ano passado eu fui obrigado a tirar na marra, né? Eu tava carregado pro Chile, animado, doido pra ir pro Chile, não pude ir. E aí, como eu tava perto de casa, então eu consegui agendar minhas férias, tava perto, falei, tava em São Paulo ali, vou tirar logo minhas férias, dar uma descansada, esfriar um pouco a cabeça e tal. E não assim porque eu tive problema, eu briguei com alguém, não, é mais pela correria, né, da estrada, a gente na estrada há muito tempo, então a gente acaba... Chega uma hora que a gente precisa tirar férias. A primeira vez eu tirei férias sem querer, né? Então dessa vez eu de fato queria tirar férias, precisei, queria descansar um pouco, queria passar um tempo com a minha família. Então resolvi tirar férias. E aí eu tinha 30 dias para tirar, né? E eu tinha mais uns dias de folga. O que eu fiz? Eu emendei essa folga, deu 9 dias a mais de folga. Então eu tirei ali 39 dias de férias, né? Então fiquei esse tempo aí em casa de boa. Porém, cara, durante as férias, aí a gente vai aproveitando família, aproveitando filho, aproveitando ali, né, a convivência com os filhos ali. E aí as coisas começam a meio que mudar na cabeça da gente. Começa a vir naquela coisinha assim de, poxa, podia aproveitar mais isso, podia estar mais em casa com meus filhos, podia estar mais em casa com a minha família, né? Então aí começa, né, aquela sementinha a plantar ali no coração. Só que a gente fica com medo de outras situações, porque a gente trabalha
né? Eu digo assim, que tem dois tipos de caminhoneiro, né? O caminhoneiro que trabalha só porque precisa, né? Por causa do dinheiro, e tem o caminhoneiro que trabalha porque precisa do dinheiro e porque é apaixonado pela estrada, né? E eu me coloco na classe dos motoristas que, além de necessitar, além de precisar do trabalho, também é apaixonado pela estrada. Eu sou esse tipo de motorista, né? E a Grau, a empresa que a gente está trabalhando, é uma empresa onde ela me deu assim a oportunidade de conhecer, de romper fronteiras de fato, entendeu? Fronteiras que em outra empresa, talvez ali nas empresas que eu já trabalhei, eu não conseguiria, né? Que é conhecer o Mercosul, conhecer, né, a Argentina, o Uruguai, né? Então assim, foi algo assim para mim muito top, né? Que tá dentro do meu currículo, né, cara? Então a gente fica com aquela dúvida, e agora, né, cara? O que é melhor? Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu sou apaixonado pela estrada. Então, tudo isso aí você começa a colocar na balança, e aí você começa a pesar para ver o que vale mais a pena ou não vale a pena, entendeu? Então, assim, eu, depois de pensar muito, depois de analisar muito, depois de conversar muito com a minha família, com a minha esposa, cara, eu sinceramente tomei a decisão de dar um tempo, tá? Tomei a decisão de dar um tempo, porque quando você coloca na balança, a balança começou a pesar mais o seguinte, cara, eu tô com... é até difícil falar isso, mas esse mês agora de setembro eu vou fazer 40 anos. Meus filhos estão crescendo dia após dia, eu não tenho acompanhado esse crescimento, né, pessoalmente. A minha esposa, né, se desdobra em 3, em 4 para poder cuidar das crianças em casa, entendeu? Então assim, as coisas começam, aí você tá em casa, você começa a trabalhar do teu jeito, aí a tua esposa começa a perceber, poxa, se você tivesse em casa seria top, me ajudaria muito, porque o jeito que você faz as coisas porque criança é o seguinte, cara, criança ele geralmente respeita o pai de uma forma diferente do que a mãe, entendeu? Graças a Deus meus filhos são bênçãos de Deus na minha vida, mas nesse início da vida deles, a imposição de limites, né? Isso daí, o pai geralmente ele tem um controle melhor sobre isso, entendeu? Então assim, eu fui vendo que estava precisando, né? Faltava minha presença com eles para poder ajudar no crescimento deles, né? Ajudar no crescimento, ajudar a forjar o caráter deles, entendeu? Coisas que eu mesmo não tive quando eu era criança, entendeu? Porque meu pai morreu, eu era muito novo. E aí eu não tive pai, uma pessoa para poder me criar, me cuidar, me educar, me mostrar quais eram os caminhos certos, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer. Não tive isso. Então você começa a pensar, a botar tudo isso em prática, entendeu? Em prática não, na balança, né? E claro, você vai botando em prática no tempo que você tá em casa. E aí, eu de fato, cara, resolvi pedir para poder sair da empresa, né? E assim, ó, já vou dizendo assim que não tem problema nenhum. Não tô saindo porque eu briguei com alguém, porque eu discuti com alguém, negativo. Tô saindo por uma opção pessoal. Tanto é que claro que tem muita gente que vai criticar, mas eu tô saindo, eu tô indo lá agora, tô indo em Itupeva, tô saindo do Rio agora, acabei de subir na Serra dos Araras, e eu tô subindo para fazer o meu desligamento, né? Nem deixaram fazer a carta ainda, que tem uma cartinha que você faz, né? Nem deixaram fazer ainda, pediram para fazer quando eu chegar lá. E aí, rapaz, será que isso aqui umas plaquinhas de 40 ali é fogo.
Eu vou virar a câmera pra frente pra gente ir se falando mais, pra vocês verem a estrada aí, porque geralmente o pessoal gosta de ver a estrada, não a cara da gente, né? Então, como eu tava falando, né? Eu tô indo pra lá agora pra poder fazer o acerto e tal. Eu tô indo de carro, né? Eu vou gastar um pouco mais, mas eu tô indo de carro por causa do... Tem algumas coisas minhas que eu quero trazer, né? Bujão de gás, esses negócios aí que eu quero trazer, então... Por isso que eu tô indo de carro, senão eu teria ido de ônibus, né? Seria bem mais cômodo ir de ônibus do que ir de carro, mas fazer o quê? E aí, gente, não tive problema nenhum, então como eu tava falando, tô saindo, vou... Claro que eu vou, né, ver se eles fazem um acerto e tal comigo, um acordo na verdade, né? Pra pelo menos eu não perder muita coisa, mas eu vou acabar ali, tô deixando o meu aviso prévio ali indenizado, né? Tô deixando indenizado, a não ser que eles mudem de ideia, que queiram me dar a moral, mas é o que eu vou ver lá hoje ou amanhã. Amanhã, na verdade, eu acho que hoje não dá tempo de fazer nada lá. Vou chegar lá já tarde. Eu ia sair cedo, mas ontem botei o carro pra fazer uma revisão, e aí o carro demorou pra sair. Aí hoje de manhã eu tinha que mexer numa lâmpada, porque lá na oficina não mexia. Eu tive que esperar a oficina abrir pra poder mexer na lâmpada, trocar a lâmpada ali da seta, né, que não tava legal. Então troquei agora de manhã e tô saindo. Agora são 9h53. Então tô no horário aí bacana. Mas assim, como eu tenho as camisas aqui, eu tô levando as camisas. Eu vou parar nos pontos específicos ali pra ver se eu consigo. Rapaz, o cara... Não adianta você ficar nessa correria aí, filhão. Aí. Ai, vou te contar, né, mano? Não deixou eu entrar pra poder parar aqui atrás do ônibus. Não adiantou nada. Não deixou eu entrar. Aí vou ver se eu consigo vender umas camisas na pista aí. Tô levando lá até lá na própria Grau mesmo, ver se eu vendo alguma coisa, né, pra dar uma amenizada no custo aí da viagem. E cara, aí você fala, mas você vai fazer o que agora? Por enquanto, gente, são duas coisas que eu tô na dúvida ainda, né? Em relação ao trabalho, eu tô fazendo um projeto pessoal e aí mais pra frente aí eu até falo com vocês. Agora em relação ao canal, eu não sei muito bem o que eu vou fazer, entendeu? Não sei muito bem o que eu vou fazer, porque o canal ele é voltado pra estrada, voltado pra caminhão, né? E por enquanto a gente tá meio parado aí. Então, se vocês quiserem até dar ideias aí do que a gente pode fazer e tal, eu até topo, né? Aceito aí algumas ideias pra gente analisar. Mas assim, em relação à estrada, eu não sei como é que vai ser. Eu vou fazer um canal de entrevista com motorista de caminhão. E aí eu tenho as camisas, né, porque eu vendo e tal. E eu até durante as férias a minha ideia era ir pra rua ali vender as camisas. Só que acabou que eu fui fazer outras coisas e deixei camisa até de lado, entendeu? Agora que eu tô levando elas pra ver se eu consigo vender algumas ali. Vender algumas já salva pelo menos a viagem ainda. Eu mexi no carro, cara, mas o carro, eu fiz ali uma revisão, troquei um rolamento que tava estourado, né? E só que o carro tá meio engasgando. Só que eu acho que é vela, eu vou ter que mexer nas velas. Tenho que pagar esse conserto agora e depois mexer nas velas. Mas é isso, galera. Vamos continuar nossa viajada aí. Agora de carro, né? Podia fazer um vídeo também, de uns vídeos. É porque o meu canal não me dá uma renda boa. Se ele me desse uma renda boa que desse pra... Eu ia fazer vídeo viajando de carro, né? De vez em quando tirar uns dias aí, pum, dar uma viajada, conhecer um lugar diferente. Mas o meu canal cresce muito pouco, muito devagar, entendeu? Então não tem uma renda assim mensal. Ele me dá uma renda aí por ano, tô tirando a renda por ano aí. Agora deve estar quase chegando aí no limite aí, mas é anual. Não consigo tirar nada mensal ainda, porque o valor é muito baixo que entra, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas. E assim, uma das primeiras coisas que eu fiz antes de tomar a decisão de sair foi orar. Orei muito, pedi muito respostas de Deus, né, para saber o que fazer, entendeu? Então
Agora continuo na dependência de Deus, cara, para que a gente possa, que as coisas possam dar certo, né? Bom dia, meu povo! Vamos voltando aqui com mais atualizações do nosso vídeo. Estamos aqui em Itupeva já, né? Vamos ali fazer os exames. Fazer os exames ali, exames demissionais. Geralmente são exames tranquilos, né? Acho que não tem exame de sangue, nada disso. Vamos ali fazer. Já fiz a cartinha lá de pedido, né, de demissão, de desligamento. Graças a Deus, tudo nos conformes. E é isso. A câmera tá. Deixa eu tentar mudar aqui um pouquinho para ficar melhor. É isso. Mais um fim de ciclo aí na nossa vida. Você vir de carro é bom, que você não precisa depender de Uber, de nada. Pega o carro, sai, vai lá, volta. Tranquilamente.